sobre o Palácio Anchieta, que é um dos patrimônios históricos da cidade de Vitória. A cidade de Vitória é um município brasileiro e a capital do estado do Espírito Santo, e fica na região sudeste do país. E é uma das 3 capitais do Brasil, cujo o centro administrativo fica localizado em uma ilha. E Vitória tem cerca de 369 mil habitantes, segundo o IBGE, sendo a 4ª cidade mais populosa do Espírito Santo, ficando atrás apenas de Serra, Cariacica e Vila Velha. No século XVI, quando os primeiros exploradores portugueses chegaram na região da atual Vitória, ela era disputada por 3 grupos indígenas diferentes: os Goitacás, que eram procedentes do sul, os Amorés, que eram procedentes do interior, e os Tupiniquins, que eram procedentes do norte. E o donatário português da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, fundou em 1535 a atual cidade de Vila Velha, que passou a ser a capital da capitania. Devido aos constantes ataques indígenas franceses e holandeses à cidade fundada por Coutinho, os portugueses decidiram transferir a capital da capitania para a ilha de Santo Antônio, na Baía de Vitória. A ilha era chamada pelos índios de Ilha de Guanani, e a Vila Nova do Espírito Santo, como ela era chamada antes, a nova capital, foi fundada em 8 de setembro de 1551. Posteriormente, a cidade teve seu nome mudado para o nome atual, Vitória, em memória da vitória em uma grande batalha comandada pelo donatário da capitania, Vasco Fernandes Coutinho, contra os Goitacás. Vitória é uma cidade de antigas edificações. Mesmo antes de se tornar a capital do Espírito Santo, seu território já comportava capelas, espaços que hoje foram transformados em monumentos históricos, que trazem a história da dominação, da luta dos nativos e do desenvolvimento. Bom, agora eu irei falar o que é patrimônio histórico. O patrimônio histórico, ele representa bens materiais ou naturais, que possuem importância na história de determinada comunidade ou sociedade. Ele pode ser prédios, ruínas, estátuas, templos, igrejas, escultura, praça ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. Esse conceito ele começou a ser disseminado a partir do século XIX, após a Revolução Francesa de 1789. Bom, a importância do patrimônio histórico. Esses bens eles foram ao longo do tempo construídos ou desenvolvidos pela sociedade. Estão intimamente relacionados com a identidade do local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo o que a envolve, por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Por esse motivo, existem atualmente diversos órgãos que objetivam a conservação e a preservação desses bens. No Brasil, quem cuida do patrimônio histórico é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. O IPAM ele foi criado em 1935 e ele está vinculado ao Ministério da Cultura. O trabalho dessa instituição é de proteger e preservar os bens, cultura e histórias do país, garantindo assim que ele se mantenha bem cuidado pelas próximas gerações. Agora vamos falar um pouco sobre o Palácio Anchieta, que é um grande patrimônio histórico do estado do Espírito Santo. O Palácio Anchieta é a sede do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo desde o século XVIII, sendo uma das sedes do governo mais antigas do Brasil. Ele é também um grande patrimônio histórico da capital do Espírito Santo. Ele fica localizado exatamente na frente do Porto de Vitória, em um dos bairros mais antigos da cidade. Anchieta foi um dos personagens mais significativos da Ordem Jesuíta no Brasil e ficou conhecido pelo trabalho com os nativos da região sudeste.
O túmulo simbólico do religioso se encontra no local onde era o altar-mor da antiga igreja. Então, tudo começou no ano de 1551, quando os padres da Companhia de Jesus, que eram liderados pelo padre Afonso Brás, principiaram um conjunto arquitetônico formado pela Igreja de São Tiago e pelo Colégio dos Jesuítas, que é hoje o Palácio Anchieta. Os jesuítas vieram para evangelizar os índios no Brasil e já tinham a mentalidade de fazer obras duradouras para tornar possível o seu trabalho missionário. E quando o padre Afonso Brás chegou na capitania do Espírito Santo em 24 de agosto de 1551, ele descreveu a sua chegada. Eu vou ler a carta que ele fez para vocês. De Porto Seguro ao Espírito Santo são 60 léguas. Quando chegamos, os moradores nos receberam com grande prazer e alegria. E desde que cheguei até a Páscoa, não me ocupei nem me entendi em outra coisa, senão em confessar e fazer uma pobre casa, para nos podermos recolher nela. E ela está coberta de palha e sem paredes. Trabalharei para que se edifique uma ermida junto dela, em um local muito bom, no qual possamos fazer missa, confessar, pregar doutrina e outras coisas semelhantes. Pregamos a cada dia a doutrina aos escravos desta vila, que são muitos. É esta terra onde estou, no presente, a melhor e mais fértil de todo o Brasil. E no início do ano de 1552, a igreja de São Tiago foi inaugurada, e ela possuía espaço suficiente para os serviços religiosos e para também acomodar os padres e os fiéis. Mas em 1570, um incêndio destruiu a primeira sede da igreja de São Tiago. E aí, missionários mobilizados pelo padre Inácio de Talosa começaram a construir uma nova sede para a igreja de São Tiago. E lá em 1666, a estrutura da igreja 1666, a estrutura da igreja ameaçava desabar. Então, ela passou por um processo de remodelamento, que foi um procedimento que fez ela parecer uma construção nova. E em 1707, foi construída a segunda ala do colégio, de frente para a Baía de Vitória. E em 1727, o teto foi restaurado e as paredes foram sustentadas. E em 1734, a terceira ala do colégio foi construída, que fechou o pátio interno da construção da segunda torre da igreja. E em 1747, a quarta ala foi edificada do lado da igreja, formando um quadrilátero. E em 1757, com a expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas, os bens que pertenciam aos clérigos passaram a ser patrimônio nacional, inclusive todo o complexo jesuítico de São Tiago. E em 1796, um incêndio destruiu o interior do templo da igreja e destruiu também a imagem de São Francisco de São Tiago que estava lá. E 2 anos depois do incêndio, em 1798, o prédio foi recuperado e denominado Palácio do Governo. E durante o governo de Jerônimo Monteiro, de 1908 a 1912, o palácio, que não era mais uma igreja, sofreu grandes mudanças, tendo um formato arquitetônico com uma característica mais moderna daquela época. E em 1945, por meio do decreto número 15.888, assinado pelo governador Johnny dos Santos Neves, o palácio recebeu oficialmente o nome Anchieta, em homenagem ao padre José Anchieta, que em 1587
ficou o responsável por dirigir e concluir a primeira ala do Colégio de São Tiago. E em 1983, o edifício foi tombado pelo Conselho Estadual da Cultura e em 2004 iniciou uma grande obra de restauração, que foi concluída lá em 2019. E atualmente ela possui obras de arte com valores inestimáveis, pois ela é um patrimônio histórico do estado do Espírito Santo. E aqui a gente tem uma foto de quando ela era uma igreja, a igreja de São Tiago e o colégio dos jesuítas. E aqui é a mesma foto, só que aqui ela está restaurada, que dá pra gente ver melhor. E aqui já é como o palácio é hoje. E ao longo de seus 470 anos, o palácio também recebeu muitas visitas marcantes. Lá em 1860, o palácio recebeu a visita da realeza Dom Pedro II. E por isso, o palácio recebeu uma grande reforma para receber ele e a esposa Teresa Cristina. As ruas que não eram calçadas foram calçadas. O cais também foi adaptado para atracar o Skyler, né, que era um barquinho que transportava as pessoas do navio até o cais, e por isso o cais se chamava Cais do Imperador naquela época. O primeiro presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha, que governou entre 1910 e 1914, e durante a era Vargas, o presidente Getúlio Vargas também esteve aqui no estado, e em algumas vezes que veio se hospedou lá no palácio. E em uma das visitas de Getúlio Vargas ao palácio, em 1935, fizeram um jantar para ele, e neste jantar também estava o diretor da penitenciária do estado, Ademar Grijó, que teve um mal súbito e morreu na frente do presidente, lá na mesa de jantar. E em 1956, Juscelino Kubitschek e seu vice, João, também visitaram o palácio e foram recebidos por uma multidão que lotaram a rua do palácio. Mas com o passar do tempo, as visitas presidenciais foram ficando mais curtas e em questão de hospedagens, né? As pessoas que visitavam o palácio não estavam mais se hospedando lá. E também visitou o palácio o primeiro presidente civil do Brasil, após a ditadura militar, José Sarney, que governou entre 1985 e 1990. O primeiro presidente eleito por voto direto na nova república, Fernando Collor. O primeiro presidente a ser reeleito, Fernando Cardoso. Também tivemos a visita do Nelson Mandela, um dos principais líderes mundiais do século XX, que foi presidente da África do Sul no ano de 1994 a 1999 e também foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Mas a visita dele no palácio foi rápida, porque na época ele tinha tuberculose e o chão do palácio era revestido de carpete, o que não era favorável para a saúde dele. E também a cantora Vanessa Camargo visitou o palácio, e a atriz Lisete Bruno, que conhecemos como a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela gravou cenas do palácio inspiradas em um livro de Machado de Assis, mas infelizmente ela morreu de Covid. E os medalhistas de ouro do vôlei de praia nas Olimpíadas de 2016, Alisson Mamute e Bruno Schmidt, que também visitaram o palácio. Bom, retornando à história do Palácio Anchieta, quem aqui que não gosta de viajar? Viajar no tempo é uma aventura que sempre esteve presente no imaginário da maioria das pessoas. Tanto que esse fascínio é um tema recorrente em vários livros e filmes. Para quem deseja ter uma experiência desse tipo, uma ótima e gratuita opção é o Palácio Anchieta, né, que fica localizado no centro de Vitória, e quem passa pelos seus corredores tem acesso a 4 séculos de história do estado do Espírito Santo. Localizados de frente para o mar, na Cidade Alta, com uma vista privilegiada para a Baía de Vitória, o prédio ele foi construído por jesuítas, no século XVI.
Desde o século XVIII, abriga a sede do governo estadual, considerada uma das mais antigas do país. Bom, na verdade, resultado de modificação feitas na igreja de São Tiago e no colégio dos jesuítas. Além disso, é lá que está guardado o corpo de São José de Anchieta. Bom, completamente restaurado, após quase 5 anos de obras, o espaço é aberto à visitação pública a todos os capixabas e turistas que podem conhecê-lo por dentro e observar de perto, né, a beleza desse monumento. Há, inclusive, um ambiente dedicado a eventos culturais que recebe exposições de arte de todo o país. Bom, a visita guiada ela deve ser agendada e começa pela parte mais nova da edificação, o segundo andar, que é erguido sobre as ruínas da antiga igreja São Tiago em 1935. Ao passar por ali, o público conhece primeiro o Salão São Tiago, que serve de auditório para os eventos oficiais do Executivo. Como vocês podem ver, é uma sala com várias cadeiras e é onde acontecem todas as reuniões. Bom, o salão de imprensa, adornado por tapetes, peças e um relógio alemão. Aqui é a sala de imprensa, onde tem um antigo relógio alemão, um quadro, sofá, tapetes antigos, luminária, lustres, né? Logo em seguida, o salão do piano, com móveis franceses no estilo Luís XV e com o quadro de Romero Macena. Como vocês podem ver, aqui tem o piano, o quadro de Romero Macena, sofá, cortina, cadeiras. Bom, logo depois tem o salão negro, com detalhes em jacarandá e paredes em tecido. Como vocês podem ver, né, ele é todo escuro, tem um ilustre, várias cadeiras, mesa. Em seguida, passa pelo Salão Dourado, que ele é em estilo rococó, com mobília francesa, acabamento em ouro e paredes em tecido. Como vocês podem ver, né, tudo dourado, lustre, vários móveis bem antigos, espelho, cadeiras. Em seguida, passa pelo Salão Nobre, como podemos dizer também, verde, né? Cuja lenda diz que seu mobiliário ele foi encomendado pela primeira dama argentina, Evita Perón, e confiscado pela alfândega do Porto de Vitória. Como também vocês podem ver, várias cadeiras, mesas, as luminárias, né, os lustres. Bom, o passeio pelo andar de cima, ele termina no gabinete do governador. Aqui é o gabinete do governador, onde também acontecem reuniões, né? Como vocês podem ver, várias cadeiras, quadro. Bom, o pátio interno. No pátio interno do palácio ainda existe um poço artesiano que até 1905 era utilizado para abastecimento de água. No caso, como vocês podem ver, essa é a parte interna, né, o pátio interno do palácio, e aqui era abastecimento de água. Bom, a viagem no tempo continua na parte de baixo, onde é possível apreciar alguns vestígios da construção original da igreja de São Tiago, bem onde antes era o maior altar do templo. Foi feita uma representação simbólica do túmulo de São José de Anchieta. Como vocês podem ver, essa é a representação simbólica do túmulo de São José de Anchieta. E aqui, né, onde tem o vidro,
e onde ele foi enterrado. Aqui vocês podem ver uma imagem que passa de como vários tempos, né? Bom, essa imagem aqui é José de Anchieta. Ele foi sepultado em 1597, na igreja do Colégio Jesuíta São Tiago, em Vitória, onde ele foi heitor e onde hoje funciona o Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. Bom, escavações localizaram o túmulo dele dentro do prédio e atualmente o local ele é aberto para visitações. Anchieta Bom, o Palácio Anchieta, ele recebeu oficialmente o nome de Anchieta em 1945 por meio de um decreto de outro governador, Jones dos Santos Neves. Ao longo dos anos, o local passou por várias reformas e modificações, mas nos últimos anos, uma grande obra de restauração foi realizada, resgatando espaços originais. Atualmente, os visitantes eles podem ver tanto a lápide simbólica quanto o túmulo descoberto, né, nas escavações, né, que foi coberto com vidro, como mostra aqui na imagem. Na sala do túmulo também há um relicário com pedacinhos de um dos ossos de Anchieta, além de um busto de santo, um monumento cívico erguido em 1922. Há também um matresco representando etapas da vida do padre, como a vocação, o ensino, as viagens e a doença, realizado pelo artista italiano Giuseppe Rendi em 1949 e recuperado pelo mesmo artista em 1969, que é esta imagem aqui, como vocês podem ver. Bom, o serviço, como funciona? As visitas elas podem ser feitas de terça a sexta, de 9 às 5, e aos sábados e domingos, das 9 às 4, com agendamento pelo telefone. Somente aos sábados e domingo é possível visitar a parte reservada à residência do governador, que é aquela parte do gabinete que eu mostrei na imagem. De terça a sexta, a visita dura em média 40 minutos e aos sábados e domingo dura em média de 1 hora e 10 minutos, que é onde, aos sábados e domingo, os visitantes conhecem o palácio por inteiro. Bom, algumas das curiosidades. Como o palácio ele era uma igreja, durante as reformas, corpos, provavelmente, né, que era de fidalgos,
foram encontrados nos terrenos. Por ter origem jesuíta, o prédio ele possui uma relíquia com um pedaço de tíbia do santo Anchieta, religioso, que dá nome ao local e foi um de seus hóspedes. Possui obras de arte com valores inestimáveis, que é patrimônio do Estado do Espírito Santo. E então, o que queremos dizer? Queremos dizer e mostrar que não é só um prédio no meio da cidade. O palácio, ele é de fato parte da construção do nosso estado. Ele é a sede do governo, mas ele ainda mantém um memorial religioso. Então, ele é uma construção que teve e ainda tem uma importância muito grande para o Espírito Santo.
também uma outra curiosidade por atrás do Palácio Anchieta, que eu vou falar para vocês. Para as autoridades que passam pelo Palácio Anchieta, é confiada há 18 anos uma autêntica cozinheira capixaba, cujo nome dela é Ângela Maria Dantas. É ela quem comanda a cozinha da sede do governo estadual e prepara não somente a moqueca, mas todo o cardápio que é oferecido para os convidados de honra que costumam vir ao estado para tratarem de assuntos institucionais. Vamos voltar um pouco e falar sobre a cidade de Vitória? Pois é, vamos conhecer 10 das curiosidades sobre a cidade de Vitória. Vocês sabiam que, apesar de que muitos pensam que quem nasce em Vitória não é capixaba, mas sim vitoriense, ou seja, o termo capixaba passou a ser empregado para quem nasce ou mora no Espírito Santo, e ele se relaciona a uma plantação ou roça cultivada por índios. E muitos falam, que quem nasce em Vitória é capixaba, e esse fato é um mito. A curiosidade número 2 é que a cidade está cercada pela Baía de Vitória e pelos rios Santa Maria, Bubu, Marinho e Aripiri. E além disso, a geografia conta com ilhas, enseadas, encostas, mangues e também praias. A curiosidade número 3 é que em 1951 os portugueses venceram uma batalha contra os índios goitacazes e, devido ao fato, nomearam o local de Ilha de Vitória. A cidade tem mais de 400 anos de história e, devido ao seu crescimento, ganhou importância no cenário brasileiro. O Produto Interno Bruto PIB é o maior do estado e o 33 do Brasil. O índice de desenvolvimento humano é considerado muito alto. A curiosidade número 4 é que vocês sabiam que existem 2 versões para o nome Vitória? A primeira é que ela teria surgido em razão da história da vitória de Vasco Fernandes numa luta contra os índios que habitavam a região. E, de acordo com a segunda, Vitória teria sido assim batizada pelos jesuítas bascos que, ao chegarem no local, quiseram homenagear Nossa Senhora da Vitória. A curiosidade número 5 é por estar localizado numa região de muitas ilhas e morros, Vitória possui muito espaço para crescer. E não é sem motivos, portanto, que ela se transformou numa das cidades com metro quadrado mais caro do Brasil. A curiosidade número 6 é que vocês sabiam que Vitória ela possui o maior bairro do estado? Pois é, e esse bairro é o bairro do Jardim Campuri, que em uma pesquisa realizada pela Associação de Moradores constatou que 88% dos residentes não possuem vontade de se mudar para outro bairro, 7% consideram a situação regular e somente 5% apresentou vontade de deixar o bairro. Seus moradores consideram o lugar quase como uma pequena cidade dentro de Vitória, porque tudo que eles precisam está perto deles, ou seja, a grande parte deles estão satisfeitos com o local que vive. E a curiosidade número 7 é que uma das principais atrações do artesanato da cidade são as panelas de barro. Existe até uma feira onde os artesãos vendem esses e entre outros produtos para os moradores e também para muitos turistas que visitam a cidade. A curiosidade número 8 é que a cantora de MPB Nara Leão nasceu em Vitória em 1942, mas se mudou para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade. Nara ficou conhecida como musa da bossa nova em todo o Brasil e fez sucesso internacional. A 9ª curiosidade é que Vitória é uma das 3 capitais ilhas do Brasil, ao lado da Maranhense, São Luís da Catarinense, Florianópolis. E a última curiosidade é que o nome da cidade ilha não veio do nada. Inicialmente, a capital tinha cerca de 50 ilhas em todo o seu território. E com o passar dos anos, Vitória foi perdendo essas ilhas devido aos aterros que foram sendo construídos e foram diminuindo esse número, né? Então, gente, agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de quando eu visitei o Palácio Anchieta
lá em 2018, que eu fui numa excursão da escola. Na época eu era primeiro ano do ensino médio e eu estudava lá no Bartovino. Eu só não me recordo o nome da professora que organizou a viagem pra gente ir. Mas então, no começo, eu, a minha turma também, ficamos muito apreensivos e com medo, na verdade, devido aos boatos que a gente escutava de que o palácio era mal assombrado, que o espírito do padre estaria ali rondando, e por isso a gente ficou com um pouquinho de medo. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu que as coisas não eram, não causavam medo na gente, né? E na hora que a gente estava lá apreciando aquelas obras de arte, aquelas coisas históricas, a gente nem lembrou do medo. E assim, foi uma experiência muito boa. E assim, eu quero voltar lá também de novo, porque faz tanto tempo que eu fui e agora eu quero voltar, né, pra relembrar tudinho de novo. Então, e agora eu pretendo voltar lá para visitar as outras partes que eu não visitei quando eu fui quando eu era ensino médio. Igual o gabinete do governador eu não visitei, eu pretendo visitar também. Assim como vários outros cômodos também que eu não explorei ainda, eu quero voltar lá para explorar também.